Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo tipo panorâmico sobre a revelação de Jesus Cristo. Primeiro de tudo, as pessoas têm dificuldade com o Apocalipse, porque tem medo do nome. Eu não sei quem foi que inventou que Apocalipse é palavrão, ou é nome de demônio. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. No grego é Apocalipse ou Apocalypsis. Em inglês, o nome desse livro é Revelação. Revelation. Então, por que é Apocalipse? Por que é revelação? Porque este livro é única e exclusivamente uma mensagem para a igreja. Este é o problema. Os ímpios lá fora vão ler e vão ficar apavorados, porque a mensagem não é da conta deles. A mensagem não é para eles. A mensagem é para a noiva. Por que revelação? Porque se você abre a sua Bíblia, você vai ver o que é. Está escrito no primeiro capítulo. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Que Deus deu a João, para João mandar para nós. Por que Deus revela Jesus Cristo? Porque durante toda a vida de Jesus aqui na terra, Jesus revelou o Pai. Ele era o Pai visível. Ele chega a dizer: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quiser ver o Pai, você olha para mim. Então, Jesus Cristo todo o tempo revelou o Pai. Depois que ele sobe aos céus, o Pai vem revelar o Filho para a noiva, para que nós, a igreja, quando pensarmos em Jesus Cristo, não fiquemos presos àquela imagem do bebê de Belém. Pensa em Jesus Cristo no final do ano como um bebê na manjedoura. Você, quando lembra do seu noivo, não pensa ele bebê de fraldas? Por que a igreja tem que pensar em Jesus nas fraldas, lá naquela manjedoura? Outro modo que a igreja vê Jesus, todo lenhado lá na cruz. Meu Deus, ele morreu na cruz, foi tirado de lá, enterrado, ressuscitou. Então é esse Cristo como ele é hoje, que Deus revela a João, para João mandar para a noiva. Então, quando nós pensarmos Jesus, nós vamos pensar nesse Jesus hoje, nesse noivo hoje, poderoso, vencedor, Senhor. Então, é sobre esse Jesus que é Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. O livro começa: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a João, para mostrar aos seus servos. Você está vendo que a intenção de Deus é mostrar aos servos, aos filhos de Deus, as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Olhe bem: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Agora, João estava em Pátimos, numa ilha desértica do mar de Mármara, ou mar Egeu.
E de uma hora para outra, ele, na frustração dele, no silêncio, na prisão, porque a ilha era a prisão dele, ele tem a revelação de Jesus Cristo. Então ele diz: João, você vê que ele vai escrever a revelação. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Vou parar aqui. Esta palavra 7 para nós é um número, mas em Apocalipse 7 é uma palavra que significa plenitude. Você vai encontrar 7 olhos, plenitude da visão; 7 espíritos, plenitude espiritual; 7 chifres, plenitude do poder; 7 igrejas, plenitude da igreja na terra. Então ele começa apontando 7 igrejas. No Vale do Licos existiam mais de 10 cidades, mas Jesus então vai escolher 7. Então aqui João se dirige às 7 igrejas, quer dizer, a plenitude da igreja que se encontra na Ásia. Graça e paz a vós outras, da parte de quem? Daquele que era, que é e que há de vir, da parte de Deus o Pai, na parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem sem demora, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui nós temos a saudação. Não sei se você observou que a saudação desta carta, quem escreve a saudação é aquele que envia, não é? Mas aqui a saudação não é de João, não. É a saudação daquele que é, que era e que há de vir. É a saudação dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E a saudação de Jesus Cristo. Então a saudação é da Trindade. É o próprio Deus escrevendo a mensagem para nós até o final. Isso precisa ser dito. Eu não posso, tem trechos que eu não posso deixar de dizer para os irmãos. Agora João vai falar. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me em espírito, na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. João não ouviu uma trombeta, ele viu uma voz que parecia com a voz da trombeta, porque na Bíblia a trombeta é um instrumento especial. A trombeta é tocada para o ajuntamento solene, a trombeta é tocada para o assentamento de reis. A trombeta tem toques específicos. Tem um toque da trombeta chamado Tishri, que nunca foi ouvido em toda a eternidade, será ouvido uma única vez. Quando for tocado o Tishri, a igreja é arrebatada. Portanto, a trombeta tem um som celestial. E João diz que a voz que ele ouviu, ele compara com a voz de uma trombeta.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. O que foi que João viu quando você lê Apocalipse? Eu não tenho problema, desculpe eu dizer, mas eu sei de cor. Por que eu sei de cor? De tanto ler. Eu não estou exigindo isso de vocês, porque quando eu comecei a ler Apocalipse, muitos de vocês nem tinham nascido. Então, de tanto ler, de tanto pregar, de tanto repetir, eu sei de cor. Vocês deixem a Bíblia aberta, sabe por quê? Muita gente deturpa o que está escrito, e aí vem a confusão. Deixa a Bíblia escrita, aberta, e vão comparando para ver se eu estou dizendo direitinho. João vai dizer: achei-me na ilha chamada Patmos. Ele diz que quando se voltou, ele viu primeiro 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros estava um semelhante ao Filho do Homem. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, que dizia... O que é que ele dizia? O que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Significa a totalidade da igreja na terra. João primeiro vê a igreja, e no meio da igreja um semelhante a Filho de Homem. Porque tem muita gente que diz semelhante ao Filho do Homem. Não, um semelhante a Filho de Homem, um ser humano macho. Como é que ele estava vestido? Veste talares, sacerdote, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, monarca, cabeça e cabelos brancos como alvalã, falam de eternidade, falam de tempo. Os olhos como chamas de fogo, significa que ele não tem impedimento para a visão dele. A visão dele penetra tudo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aonde ele pisa, ele purifica e ele possui. A voz como voz de muitas águas, como voz de muitas nações. Tinha na mão direita 7 estrelas, totalidade da igreja. A totalidade, da liderança da igreja está na mão direita dele. E da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, a sua palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quer dizer, ele é um ser pré-existente, ninguém pode contemplar a sua face. João, que conviveu com Jesus todo o tempo que Jesus estava na terra, que viu Jesus preso, crucificado, morto, enterrado, ressuscitado, viu Jesus subir aos pés. Agora, quando vê o Cristo da glória, ele diz: caí aos seus pés como morto. Mas eis, e aquele que... Então ele botou a mão sobre João e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Contou o mistério das 7
estrelas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas, são as 7 lideranças das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui está apresentado a mensagem de Apocalipse, da revelação. Você vê que este Jesus, que é revelado aqui para nós, é muito diferente do bebezinho lá do Natal que põe. E também diferente daquele que estava na cruz todo lenhado, derrotado lá. É o Cristo da glória. É assim que é o seu noivo. É assim que é o seu Senhor. É assim que é Jesus. O Pai já mostrou para nós. Então agora Jesus Cristo vai ditar cartas para a sua igreja. Olhe uma das coisas que nós precisamos ver. São 7 igrejas. Éfeso era uma igreja linda, maravilhosa, mas o povo foi abandonando o primeiro amor. Sabe, você ouve a palavra da verdade, você se rende a Jesus Cristo com todo amor, mas daqui a pouco você esquece Jesus e você se apaixona pela igreja. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou assembleiano, eu sou, sei lá, nazareno. Você veste a camisa da denominação e esquece Jesus. Então é isso que Jesus diz para a igreja em Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ninguém abandona de uma vez, vai botando de lado aos poucos. Está vendo? O tema de Éfeso é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna, porque senão eu vou mover do lugar o teu candeeiro. Significa, vai ficar tudo escuro. Todas as vezes que eu vou a Éfeso pregar na Turquia, eu procuro e não encontro uma igreja, eu só vejo mesquita. Significa, não se arrependeram. Para o ano estou indo lá, se Deus permitir, novamente em setembro. É uma cidade belíssima, mas eles esqueceram o seu primeiro amor. Depois tem Esmirna. Esmirna estava em perseguição religiosa. Esmirna, os crentes estavam sendo dizimados, porque eles estavam sendo mortos. De uma semana, o imperador mandou jogar 1.200 crentes de cima do Monte Taigueto. Na outra semana, mais 800, porque eles não queriam negar o nome de Jesus. Esmirna ficou conhecida porque lá foi martirizado Policarpo aos 90 anos de idade, porque não quis negar o nome de Jesus. O Império Romano estava matando os crentes de Esmirna, e Policarpo foi martirizado. Por isso ele é conhecido como bispo de Esmirna. Então, Éfeso abandonou o seu primeiro amor. Esmirna estava em perseguição religiosa. Pérgamo estava misturada com o mundo. Saíram do mundo, mas trouxeram o mundo dentro deles. Então eles não eram santos puros. Eles continuavam com a vidinha mundana deles. E para esse, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Depois vem Tiátira. Tiátira é a igreja na época em que começou a mariolatria. E Jesus Cristo se apresenta para essa igreja dizendo: eu sou filho de Deus, eu
Eu não sou filho de Maria, eu sou filho de Deus. Lá já existia a falsa profecia. Lá já tinha começado o espírito de Jezabel, que é o silenciamento da palavra de Deus. Depois tem Sardes, a igreja morta, a igreja que tinha fama de que vive, mas estava morta. Aquela igreja devia ter um coral belíssimo, um grupo de louvor, um grupo de danças. A igreja era conhecida como igrejão. Que maravilha! Mas Jesus olhou para ali e só viu um caixão de defunto. Por quê? Porque tinha pecado. E onde tem pecado tem morte. Depois Jesus fala, envia carta para Filadélfia, a igreja santa, a igreja noiva, a igreja que procurava o meio para evangelizar ali no vale do Licos. E depois Laodiceia, a igreja em cima do muro, a igreja balofa, a igreja que diz: eu sou rico, abastado, eu não preciso de nada. E ele diz: nem sabes que tu és pobre, sim, miserável, pobre, cego e nu. É a igreja que tem tudo, é a igreja rica, que tem muito dinheiro, que tem tudo do melhor e não precisa de Deus. Então todos esse tipo estavam na igreja. Mas uma coisa fica claro: Jesus está se movendo no meio dos candeeiros. A primeira visão que João tem: voltei-me para ver quem falava comigo. Não, ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Voltei para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Aí ele vai descrever Jesus se movendo no meio dos candeeiros. Sardes em pleno pecado, Pérgamo misturado com o mundo, Tiátira com falsa profecia, Laodiceia em cima do muro, uma igreja morna. Mas ele estava em movimento. Não desanime. Jesus Cristo está entre nós, está em movimento entre nós, porque a igreja é dele. Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, quando Jesus acaba de ditar as cartas para as igrejas, João entra no capítulo 4, e ele diz: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, vem, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João vê uma porta aberta no céu. Você precisa saber que João é o único homem que já foi ao céu fazer uma reportagem e escrever o que Deus mostrou para ele, para trazer para nós. Então João é arrebatado da terra para os céus. Quando João chega no céu, ele então vai descrever, ele vai direto para a sala do trono, e ele descreve. O capítulo 4 de Apocalipse é descrição da sala do trono. Quando chega no capítulo 5, ele vai dizer: a visão de João se prende ao Deus eterno assentado no seu trono, mas se prende ao que Deus tem na mão. E o que é que Deus tem na mão? Deus tem um livrinho, algumas Bíblias dizem rolo, todo selado,
com 7 selos, quer dizer, totalmente selado, e escrito por dentro e por fora. Se você fosse levado aos céus e você visse um livro desse, você ia dizer: que negócio é esse? Que geringonça é essa, né? Mas acontece que quando João vê aquele livro, entra um anjo forte que diz em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Silêncio. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João disse: então eu chorava muito. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de tomar o livro. Aquele silêncio sepulcral que ficou diante do trono de Deus só foi interrompido pelos soluços de João. Então, como o trono de Deus estava cercado por 24 anciãos, um deles se levantou para consolar João, Mateus, e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para tomar o livro e abrir-lhe os selos. E João, ele olhou para o trono, e quando ele olhou para o trono, ele viu de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele veio, tomou o livro, e quando ele tomou o livro, meus irmãos, vai desencadear, descentralizar um louvor universal, porque vai começar um louvor no trono e vai embora por todo o universo. E o louvor, a Bíblia diz que quando o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são com as orações dos santos, e entoavam novo cântico. Você sabe o que é o novo cântico? O novo cântico é um cântico que nunca tinha sido cantado. O novo cântico nunca tinha sido ouvido. O que dizia esse novo cântico? Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para o nosso Deus todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. E com eles formaste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí ele diz: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que nele estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu tenho que parar para explicar isso aqui. Não dá para passar.
Eu não sei que horas eu vou sair daqui hoje, mas eu tenho que explicar. Preste atenção. Quando Deus criou a terra, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra Deus fez para o homem. Por isso Deus fez o homem do pó da terra, porque o homem e a terra são uma coisa só. O Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus deu a terra para Adão. O que foi que aconteceu? Adão perdeu a terra. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que Satanás roubou a terra do homem. Desculpa, que deu, o homem alugou a terra para o homem. Eu disse: mentira. Adão cometeu o pecado, mas não alugou a terra. Adão não negociou com o diabo. Quem foi testada e tentada foi Eva, não foi Adão. Eva foi tentada, Adão caiu através de Eva. Quando o homem caiu, a posse da terra voltou para quem? Para Deus. A posse da terra voltou para Deus, o diabo ficou aqui como invasor. Como a gente sabe disso? Existe um único lugar em toda a Bíblia que explica isso. Eu vou gastar uns 10 minutos, mas vou mostrar. Abra sua Bíblia, porque isso está em Jeremias 32. Jeremias 32, existe uma negociação. É sobre o ano jubileu. Escuta aqui. Quando Deus, olhem bem para mim, quando Deus botou o povo dele dentro da terra prometida, a terra era para Israel. Eram 12 tribos. Cada tribo recebeu a sua porção. Depois eles iam dividindo entre eles dentro da tribo. Aquela era chamada propriedade por herança. Se alguém quisesse pegar outra terra, seria uma propriedade adquirida, mas a terra era herança de Deus para eles. Ninguém podia vender a sua propriedade por herança. Por isso o ano jubileu diz: se você negociar a sua terra, você só pode vendê-la por 49 anos. No ano 50º, que é o ano jubileu, a terra tem que voltar para você. Por isso, digamos que eu sou da tribo de Judá e eu ganhei uma terra grande, mas o pastor também é da tribo de Judá e ele ganhou a terra dele, só que eu não quero lidar com agricultura, mas o pastor gosta de agricultura. E eu digo para ele: pastor, não quer arrendar minha terra não, por 49 anos. Negocio para ele quanto ele vai pagar por ano. Aí ele diz que sim. Nós dois vamos lá para a porta da cidade, que é o lugar das autoridades, levamos testemunhas. Chega lá, tem duas certidões. Uma certidão está escrita por dentro e por fora, de um lado e do outro, e a outra está escrita só de um lado. Então essa que está escrita de um lado e do outro, e essa, digamos que está escrita só de um lado.
que está escrito só de um lado fica aberta. Esta que está escrita de um lado e do outro, ela vai ser fechada aqui, selada com 7 selos. Eu sou proprietária por herança. Então esta cópia fica comigo para os meus herdeiros, mas esta que está arrendada vai ficar para ele, a cópia aberta. Então, esta é a negociação que se faz no ano jubileu. Eu podia ficar aqui explicando isso, mas eu espero que vocês depois olhem na Bíblia sobre ano jubileu, 50 anos. Aqui em Jeremias 32 tem uma negociação. Jeremias 32, no versículo 6, disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Deus avisou para Jeremias assim, eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Jeremias tinha negociado o campo por 49 anos. Mas agora Hananel não queria mais ficar com os 49 anos, queria devolver. Veio, pois, a mim segundo a palavra do Senhor Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teve o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto é a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a selada, segundo a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Está vendo? Que são 2 escrituras. E dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Hananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas, que assinaram a escritura da compra. E na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei a ordem a Baruque. Então, o que significa? Que toda transação de compra em Israel naquela época tinha 2 escrituras. Uma cópia fechada e selada com 7 selos, escrita por dentro e por fora, e uma cópia aberta. A cópia selada ficava com o proprietário por herança. A cópia aberta ficava com aquele que arrendou, que um dia teria que devolver. Quando Deus deu a terra para o homem, Deus deu a terra herança para o homem. Mas como o homem caiu no pecado, esta herança continua sendo do homem, mas ela volta para Deus. Deus vai criar na terra um homem que vai assumir a responsabilidade pela terra. Quando Adão pecou, Deus diz para Adão: Adão, por tua causa amaldiçoada é toda a terra. Então, em Adão e por causa de Adão, toda a terra caiu em maldição. Mas agora, Jesus Cristo compra o direito com seu sangue lá na cruz. Então, Ele vai purificar a terra, para depois nós habitarmos aqui com Ele.
É por isso que em todas as taças você vê fogo. Trombetas, vem fogo. Porque a terra vai ser purificada pelo fogo. Apocalipse tem a ver com Jesus Cristo e a sua igreja, aqueles que ele comprou na cruz. Entenderam? Porque se não entender esta base, a gente não anda. Senhor, faz que todo mundo tenha compreendido. Agora, o cordeiro toma o livrinho. Posse. Jesus é dele. Mas ele vai abrir. Então no capítulo 6, ele começa a abrir os selos. Cada selo que ele vai abrir vai ter uma repercussão na terra. Os 4 primeiros selos vão ser orientados por cavalos. Por que cavalo? Porque a mensagem mais rápida naquela época ia a cavalo. Fosse hoje seria pela internet, mas naquela época era por cavalo. Então cavalo é a rapidez da mensagem. A cor do cavalo é a qualidade da mensagem. E aquele que dirige o cavalo é aquele que vai levar a mensagem onde ela deve chegar. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, um dos seres viventes diz: vem um cavalo branco. Olhe que o cavalo é branco. A mensagem é de quê? Diga: paz, não é? É branco, é paz. O cavalo é branco. O seu cavaleiro tem um arco. Foi-lhe dado uma coroa. O cavaleiro foi coroado. Saiu vencendo e para vencer. Olhe bem para mim. Você já viu um guerreiro com arco na mão vencer alguma guerra? Só o arco. Olha aqui. Olhe esta palavra. O seu cavaleiro tinha um arco, mas não tinha flecha. Aí tem uns loucos dizendo que esse é o cavaleiro, é o príncipe da paz, porque o cavalo é branco. Loucos. Esse é a mensagem do falso evangelho. Um evangelho parecido com o evangelho de Jesus, mas não tem a palavra, não tem a flecha, mas tem a aparência. Porque se você vê um cavaleiro com um arco na mão, você diz: é guerreiro. Cadê a flecha? Então é o cavaleiro do engano. Assim que Jesus Cristo deixou sua mensagem na terra, Satanás levantou dele a mensagem do engano. Por causa de... E ele vai ser coroado, vai ser aceito. Até hoje nós vemos aí, igrejão, cadê a palavra de Deus? Inventaram de tudo, suprimiram a palavra. Não tem a flecha. Aí o cordeiro abre o segundo selo. Segundo ser vivente diz: vem um cavalo vermelho. Consequência do engano é a guerra. Porque foi dado poder a esse cavaleiro para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dada a ele uma grande espada. O que mais nós vemos hoje? Nós não vemos um rato matando o outro, um cachorro matando o outro, mas nós vemos os homens se matando entre si. Se matam. Eu estava numa cidade do interior. Um rapaz estava tomando café no posto. Chegou alguém lá, sentou para tomar um café. O cara tirou o revólver,
Pá, matou. Por que você matou? Não fui com a cara dele. Pronto. Mata. Essa mensagem do crime, do derramamento do sangue, ela vem. E já veio. Faz 2000 anos que ela está decretadamente na terra. E por causa da morte, das guerras que nós vimos ontem, Jesus vai abrir o terceiro selo e vem o cavalo, o terceiro ser vivente diz vem, e vem um cavalo preto. É o cavalo da fome. O cavaleiro vem com uma balança na mão, dizendo uma medida de farinha por uma medida de farinha por um denário, 2 medidas de centeio por um denário. Um denário é o salário de um dia de trabalho de um trabalhador. O trabalhador trabalha o dia todo, no final do dia ele recebe um denário. Ele pensa: eu posso comprar 1 quilo de farinha para fazer o meu pão, ou posso comprar 2 quilos de cevada para o meu cavalo. Quem vai comer? Alguém vai ficar com fome. É o seu dinheiro que você recebe hoje. Aí quando você bota plano de saúde, escola das crianças, condomínio, luz, gás, telefone e tudo mais, ele diz: acabou o dinheiro, não acabei de pagar. O dinheiro não dá. Esse é o cavaleiro da fome, da inflação, que já é segunda maior causa de morte no mundo há muitos anos. A fome está decretada aí. E o quarto selo, vem o cavalo amarelo. É por causa do engano do falso evangelho, vem a guerra. Por causa da guerra vem a fome, por causa da fome vem a morte. Mas este quarto selo, a Bíblia diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E aí vem um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, chamado Morte, é o único cavaleiro que tem nome. O nome dele é Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. O cavalo vai aqui, o inferno vai aqui com a boca aberta, porque vai matar pela fome, pela guerra e pelas bestas feras da terra. Que feras da terra são essas que vão matar? Vírus, bactérias. 1/4 da humanidade morre pela guerra, pela fome e pelas vírus e bactérias. Isso daí, a terra está sendo tratada. Então, acabaram-se os cavaleiros, os seres viventes, e vem o 5º selo. E o 5º selo é o selo dos mártires. Eu queria que vocês fossem dando uma olhadinha para ver, porque o mundo está cheio de martírio. Pessoas morrendo, cristãos sendo queimados vivos. Vivos. Ali, quando a gente sai de Bagdad para ir para Nínive, que hoje se chama Mossul, eu falo assim porque eu morei ali 3 anos e meio. Tem um lugar que nós chamamos Samara. Na Bíblia é Babel. Aonde nós conhecemos como a Torre de Babel é a Torre Espiral de Samara. É porque eu não tenho um cone aqui. A Torre de Babel, eu tenho a foto lá em casa, é tipo um cone. Ali naquele lugar, o ISIS fundou um estado só
para matar cristão. Só para isso. Aqui ninguém fala. Eu vi a entrevista. Sacrificaram um piloto de 24 anos da Egyptian Airlines, Egyptian Airways. Vestiram ele com aquela roupa cor de abóbora e decapitaram em frente das telas e expuseram para todo mundo ver. A CNN mandou uma repórter deles dos Estados Unidos para entrevistar a mãe desse rapaz. Tudo pronto. Quando a repórter perguntou para ela: como é que a senhora se sente? Olha que pergunta mais doida. Vendo o que fizeram com seu filho só porque ele era cristão. A mulher sentada disse: eu não sou digna de ter parido e criado um filho para morrer pelo nome de Jesus. Eu ainda tenho 3 filhos. Se Deus me der essa honra, eles estão aí. Disseram que a mulher estava doida. É a loucura do evangelho. O evangelho vai com toda a força no Iraque, principalmente na antiga Caldeia, terra de Abraão, de Noé, de Sara. No Egito também, com toda a perseguição religiosa. Mas nós vemos, eles estão tocando fogo, eles fecham as igrejas na Nigéria e tocam fogo. Eu vou começar agora vou fazer 12 pregações de 10 minutos, 8 a 10 minutos, para a igreja que está sofrendo na Nigéria. Por quê? Porque eles são negros, eu também sou. Porque lá na África eles me chamam mama. Porque eu sou a única brasileira negra, velha, a pregar e a ser conhecida. Então eles me chamam de mama. Até na Inglaterra, quando eu prego em igrejas africanas, eles me chamam mama e tem toda a reverência e todo o carinho comigo. Além do mais, o inglês que eles falam na Nigéria é britânico. O meu inglês é britânico, porque o papai era da Guiana Inglesa. Eles não respeitam a pregação em outro inglês que não seja na versão King James, que é a versão que eu prego em inglês. Então, parece que Deus me preparou para levar essa palavra de conforto. Eu estou indo agora no início de agosto para os Estados Unidos para acertar como é que eu mando essas pregações para atingirem 20 países na África. A igreja que está sob sofrimento. Orem por mim para que eu tenha o dinheiro para conseguir fazer isso, porque está no meu coração há 2 anos. A igreja já está produzindo mártir. Nunca a igreja produziu tanto mártir como agora no século 21. O 5º selo é o selo dos mártires. A Bíblia diz, versículo 9: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a cada um deles uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número daqueles irmãos e conservos que haveriam de morrer do mesmo modo que eles foram mortos. Quer dizer, Deus está esperando que se complete um número de mortos, de mártires, e o número de mártires aumenta a cada dia. O 6º selo, a Bíblia diz, João diz, vi. Primeira coisa,
Deixa eu parar para chamar a atenção, porque eu não tenho a intenção que vocês saiam daqui sabendo tudo em Apocalipse, mas eu quero que vocês aprendam a ler essa mensagem que é para cada um de nós. Às vezes João diz vi, é porque ele viu. Às vezes ele diz ouvi, ele não viu nada, ele ouviu. Mas às vezes ele diz vi e ouvi. Entenderam? Então agora vamos aqui para o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos. Os ricos, os poderosos falaram com os montes, mas não falaram com Deus. Falaram aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia. Tudo mais. Nós vamos ter o capítulo 7, que é uma interferência em que João diz que ele viu os 4 anjos que vieram para selar alguns. Muitos fazem tanta coisa sobre esse capítulo. Esse número 144 é um número redondo. 12 vezes 12 não significa que João contou um por um, significa que foram selados de todas as tribos, menos da tribo de Dan. Se você olhar e não souber porquê, você vai em Gênesis 49 e você vai ver que Dan foi a tribo que Jacó deu para eles: tu és serpente. E tiraram Dan e botaram Manassés, que não era uma das tribos de Israel. Manassés é o filho mais velho de José. Aí nós vemos que falta o 7º selo. No 7º selo, a Bíblia diz no capítulo 8: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse é um versículo que quase todo mundo conhece. Os homens dizem que essa é a prova que não tem mulher lá no céu. Eu acho que os crentes estavam comendo, porque crente só não conversa quando come. Mas eu também acho que o cenário estava mudando, porque agora vão começar trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, silêncio. Entram 7 anjos. A cada um deles é dada uma trombeta. Eles se preparam porque vão tocar. Entra um outro anjo, que não faz parte do grupo dos 7. Ele tem na mão um incensário de ouro. A Bíblia diz que ele ficou de pé junto ao altar e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quem são os santos? Os santos somos nós. Os santos são todos aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
e se renderam a Jesus Cristo e proclamaram Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. No dia em que você se rende a Jesus Cristo, naquela hora, acontece o que nós chamamos de justificação. Você é justificado, seu preço foi pago, seu débito foi pago. Naquela hora você é transportado da morte para a vida, seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Você é feito filho de Deus, você está justificado, mas lhe é dado o Espírito Santo. Então agora começa um processo que vai durar a sua vida toda, e esse processo se chama santificação. Então a partir daquele momento você começa a ser santo, um santinho, e vai, você começa a ser santo. Não existe um lugar na Bíblia que nos dê autoridade de dizer que santo é aquele que já morreu, está fazendo milagre depois de morto, em vida nunca fez. Se eu morro, pudesse fazer o milagre, eu me ressuscitava, com certeza. Quando Paulo escreve uma carta para os crentes de Éfeso, como ele diz, aos crentes, aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Os santos estavam lá sentados, todos ouvindo a carta. Santo é todo aquele que se rendeu a Jesus Cristo e que está no processo de santificação que vai pela nossa vida toda. Agora, toda a sua oração, meu irmão, ela fica guardada para perfumar o trono do nosso Pai. Quando você não tiver outro motivo para orar, ore para perfumar o trono do nosso Pai. Aí depois que o anjo perfuma o trono de Deus, ele tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou para a terra, porque a terra vai ser abalada. E houve trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Então os 7 anjos se prepararam para tocar a trombeta. Todas as trombetas, 1, 2, 3, 4. Essas primeiras 4 trombetas estão no capítulo 8. Elas vão afetar 1/3. 1/3. Elas não vão afetar tudo, elas vão afetar 1/3. A primeira trombeta, versículo 7 do capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura de sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. 1/3. O que você acha dessas queimadas que o pessoal diz que foi o Bolsonaro? Isso é maluquice. Lá na Austrália começa a pegar fogo tudo. Na Nova Zelândia começa a pegar fogo. Na Califórnia no passado foi horrível. Aqui no Brasil, em todos os cantos do mundo, na China, no Japão, áreas devastadas por fogo. 1/3 da terra afetada pelo fogo. Primeira trombeta. Segunda trombeta. A segundo anjo tocou sua trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação
que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Vocês já viram quanto animal tem morrido? A extinção das baleias, dos golfinhos e peixes que a gente não fica sabendo. Trombeta. Trombeta. Terceira trombeta. O anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, dos céus sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornaram em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta, o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na tua terça parte não brilhasse, nem de dia como também de noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Olhe bem, quando nós vemos João descrever isso aqui, você pensa que tem 3. A terra dividida em 3 partes, afeta uma, ficam 2. Como é que as 2 ficam? De orelha em pé. Você se lembra da Covid? 1/3 da terra morreu na Covid. Como é que ficaram os outros 2/3? De máscara, lavando as mãos com álcool, lavando a cabeça toda hora, todo mundo amedrontado. A trombeta é para chamar a atenção dos gestantes. 2/3. Você pode ter certeza de que toda essa palhaçada aí que nós vemos de Greenpeace, vamos fazer isso. Os supermercados não dão mais saco plástico, mas você pode comprar. Por quê? Porque coitada das tartarugas, está com saco plástico. Não é, meus irmãos. Eu entrei no avião da US Air, mas eu tinha despachado na mala a minha Bíblia. Eu não tinha nada para ler, e eu, sem ter o que ler, eu sou uma pessoa sem prazer. Olhei assim e eu vi uma revista. Eu ia pedir para a aeromoça se ela tinha alguma coisa, mas eu vi uma revista e abri, e tinha uma conferência que foi feita na Suíça, onde eles reuniram todos os cientistas. Opinião dos cientistas: se nós passarmos 1000 anos despoluindo os mares, replantando as árvores, recriando os animais, 1000 anos não serão suficientes para pagarmos o dano que já foi feito. Não há como mudar o curso do que já está preparado. As trombetas estão tocando. 1/3 do mal está acontecendo. Ninguém quer saber quantas pessoas estão morrendo no Saara Oriental, nem no Afeganistão, nem no Paquistão, nem na Síria, nem no Iraque, nem no ISIS, nem em canto nenhum. As pessoas estão morrendo aqui nas ruas do Brasil. Morrem. O que é isso? Trombeta. As trombetas estão tocando há muito tempo, e nós estamos brincando de ser crentes. No capítulo 9, nós vamos ver a quinta trombeta. Essa quinta trombeta do capítulo 9, eu queria
que vocês prestassem atenção bem. Porque aqui diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Olhe bem. João viu uma estrela caída. Não foi caindo. Foi uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ó, que estrela boa é essa, que recebe uma chave. Então não é um astro. Ela abriu o poço do abismo. Que estrela é essa? Vamos ver que estrela é essa. Quando você abre a Bíblia em Isaías, no capítulo 8, no capítulo 14, deixa eu ver aqui, Isaías, capítulo 14, no versículo 12, está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Quem é este aqui que diz eu? Satanás. Satanás, existem dois arcanjos, arcanjo Lúcifer e arcanjo Miguel. Arcanjo Lúcifer liderou uma rebelião de anjos. Ele virou Satanás. Os anjos que estavam com ele viraram demônios. Ele caiu porque ele queria ser não apenas semelhante a Deus, mas acima de Deus. Foi orgulho. Então ele caiu. Ele é conhecido como a estrela caída. Então aqui, agora, na quinta trombeta, João diz: viu, eu vi uma estrela caída do céu na terra. Por que estrela? Esse povo que chama a atenção são chamados estrelas. A Xuxa não era a estrela dos baixinhos. Tem tanta estrela aí, esse povo que aparece. Tem tanta gente na igreja querendo brilhar como estrela, né? Outro dia, uma das coisas que cansa a gente é tirar foto. Mas, então eu tiro foto com as pessoas, mas tem dias que eu estou que eu não aguento. Você pensa que um dia eu preguei 5 horas sem parar na Alemanha. Depois disso tem que tirar foto. É danado, é difícil. Não é que a gente não queira. Então, eu disse: tudo bem, vamos tirar. Eu tenho que pensar nos meus irmãos. A mulher disse: a irmã ainda não virou estrela. Eu disse: então vou virar, para ver se me deixam em paz. Mas eu amo os meus irmãos. Eu amo estar com meus irmãos. Aqui, essa estrela caída, vocês vão ver que é um ser inteligente. Ela abriu o poço do abismo. Olhe bem, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Capeta não tem nem a chave da casa dele. A chave não estava com ele. A chave foi dada para ele fazer um trabalho. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra,
vírus. E foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito, está vendo? Para esses escorpiões, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm selo de Deus sobre a fronte. Vamos parar. Você não sabe, mas no dia em que você se rendeu a Jesus, você foi marcado com o selo de Deus. O selo é a última etapa numa transação de compras. Que Deus lhe defenda. Você compra um apartamento pela Caixa Econômica. Você compra para pagar em 10 anos. Todo mês, dia 25, você vai lá e paga. No 10º ano, no último mês, meu irmão, você amanhece tão feliz. Você acorda de manhã, lava a cabeça, canta, beija a sua mulher, beija seus filhos, beija até a sogra. 10 horas da manhã, você é o primeiro na fila da Caixa Econômica. Paga, sorri para todo mundo. O apartamento é seu? Não. Está quitado, mas não é seu. Você comprou, pagou tudo. Venda que eu quero ver. Não pode. Porque você vai ter que pegar o papel da quitação, leva para o cartório de imóveis, para o registro. Eles marcam um dia para você buscar. Você vai, quando chega lá, você pega o papel, registro do cartório de imóveis, assinatura do tabelião, selo. Está aqui, está selado, é meu, tem dono. O selo é a última etapa numa transação de compra. Agora vamos para o que nos interessa. Jesus Cristo, o nosso querido. Olha o negócio que ele fez. Ele foi lá na cruz, entre os céus e a terra. Ele pagou. Ele comprou todos os que procedem de todo o povo, raça, tribo e nação. Comprou tudo, pagou tudo e disse: tudo está consumado, está pago. Ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra. De vez em quando ele aparecia. Subiu aos céus. Não selou a propriedade. Deixou a propriedade comprada e paga, mas não selou. Olha aí, Jesus viu. Subiu. Depois de 10 dias, mandou o Espírito Santo para selar. Pronto. Aí, a palavra de Deus nos diz em Efésios 1: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você está selado. Esses vírus aqui, esses demônios vão atacar a todos os homens que não têm o selo. Ele passa por você, até treme, porque você tem o selo de propriedade, você tem dono. E vai para quem não tem. Olhe bem,
E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na sua cabeça havia como coroa e foice. Agora presta atenção no versículo 10. Tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles como seu guia o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Primeiro ai já passou. Agora nós vamos entrar na 6ª trombeta. Eu quero que vocês que vêm amanhã nunca esqueçam: 6ª trombeta com 6ª taça tem a ver com o rio Eufrates. Tanto a 6ª trombeta como a 6ª taça tem a ver com o rio Eufrates. Por que o Eufrates é tão importante? Porque o Eufrates é o rio profético da Bíblia. Muitas pessoas pensam que o rio profético é o Jordão. Não é não. O Jordão é o nosso queridinho, por causa de Jesus, por causa de João Batista. Às vezes eu fico dentro do Jordão para batizar o povo, fazer aquela fila, uma vez 90 mulheres. As mulheres chorando. Por que vocês estão chorando? Não sei. Está no Jordão, choram de emoção. Você está rindo? Se você for, você vai chorar também. Profetiza. Porque quando a gente chega em Israel, Israel é muito mais nosso do que dos judeus. Olha, eu estou na Galileia, Jerusalém. Todo mundo chora, é uma beleza. Por que o Eufrates é tão importante? Porque o Eufrates é o rio profético da Bíblia. Olhe bem para mim, depois eu vou ler a 6ª trombeta. Eu não gosto de olhar para aquele relógio, porque... Olha aqui. Lá em Ur dos Caldeus, eu morava a 5 minutos desse lugar. O Tigre vem daqui, da região de Bagdá. O Eufrates vem daqui como se descesse de Damasco. Os dois se encontram aqui nessa ponta. Essa região aqui é cientificamente comprovada como o lugar onde viveram Adão e Eva. É conhecida lá como os Marshlands. Aqui esses dois rios, Eufrates e Tigre, eles se encontram e eles formam um só rio, Shat al-Arab, porque Shat em árabe é rio. E eles desembocam no Golfo, junto com as águas do Oceano Índico, formam o Golfo Pérsico, que lá nós chamamos Golfo Arábico. Aqui, nesse lugar, antes de Deus fazer o homem, o Eufrates já estava lá. O Eufrates viu, presenciou Deus tocando pó, criando o homem, soprando vida no homem, fez o homem dormir, tirou uma costela, fez a mulher. Deus viu, o Eufrates presenciou
Quando Satanás, travestido de serpente, tentou a mulher e ela caiu. O Eufrates viu Caim matar Abel. O Eufrates viu o homem e a mulher serem expulsos do Éden. O Eufrates conhece o princípio da história do homem. Por isso o Eufrates é o rio que tem cacife para secar as suas águas e o seu leito servir de estrada para conduzir os exércitos para o desfecho final da história do homem na terra. Hoje nós vamos ver a seca do Eufrates. Ela é profetizada 700 anos antes de Jesus vir. Aqui em Zacarias, como é o nome do profeta? Isaías, no capítulo 11, você vai ver no versículo 15: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. O que significa o Eufrates vai secar 700 anos antes de Jesus vir. O profeta diz: quando você vai para Apocalipse, eu vou adiantar, eu estou no capítulo 9, mas eu vou mostrar uma coisa para você. No capítulo 16, na 6ª taça, aqui em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 12, derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho do jeito que vem do lado do nascente do sol. O Eufrates vai secar. Quando você chegar em casa, abra aí o seu bichinho. Todo mundo tem um celular. E põe assim, rio Eufrates. E você vai ver que ele está 89% seco. Está profetizado. A 6ª taça já foi derramada. Eu morei ali. Um pastor, presidente, diretor da Voz dos Mártires, disse para mim: Edmeia, você não quer ir a Basra? Eu olhei para ele, porque o meu sonho é voltar para o Iraque. Eu sou louca, apaixonada pelo Iraque. Basra é a antiga Caldeia. Que aí a igreja lá está louca que você chegue. Eu disse: eu vou. Ele disse: mas só se for para passar uma semana. Só que tem uma coisa: o povo lá está tão triste. 21 ele estava assim. 23, olha lá. Ele disse: o povo lá está muito triste, porque o Eufrates, aquela região da cidade toda secou. E ele me convidou para ir. O Eufrates, isso nós vamos falar melhor amanhã, porque a 6ª taça nós ainda estamos nas trombetas. Nós ainda estamos nas trombetas, ainda tem uma opção de coisa para falar antes. Então, aqui, a 6ª taça, não é? Vai acontecer uma coisa no Eufrates, que o Eufrates é um ponto. Depois em casa vocês, tão lindas, tem um tempo com o YouTube, e vocês leem um pouco sobre o Eufrates, tá? O 6º anjo, versículo 13 do capítulo 9: tocou a trombeta e ouvi
uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, o que tem a 6ª trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto do grande rio Eufrates. Vocês já viram que quando eles falam Eufrates, eles sempre dizem grande rio Eufrates? O Eufrates não é maior do que o Nilo? Grande pela sua importância profética. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 3ª parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, João diz: contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, são mísseis de jacinto e de enxofre. João viu os mísseis, mas ele não sabia dizer que eram mísseis. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Se você já viu um míssil, eu já vi, porque eu estive 3 dias sob a guerra Irã-Iraque. E a sua boca saía fogo, fumaça, enxofre, destruição. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 3ª parte dos homens. Olha a guerra! Pois a força dos cavalos estava na sua boca. Eles chegam e eles explodem o avião. O míssil encontra o avião e explode. E na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha na cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Você vê quantas mortes e mortes e mortes nós temos por guerras, explosões. É isso que ele está falando aqui. E os outros no outro dia vão para a boate, vão para as drogas, vão para as prostituições. Não se arrependem. Agora no capítulo 10, vocês lembram daquele livrinho que o Cordeiro tomou? O Cordeiro abriu os 7 selos, o livro agora está todo aberto, vai descer para a terra. Capítulo 10 de Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Como você sabe que um anjo é da família dos anjos ou ele é Jesus? Quando esse anjo tem as descrições de Jesus que estão lá no capítulo 1, é Jesus. E você vai ver que esse anjo forte aqui é Jesus. Quer ver? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Foi assim que ele subiu, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris é selo da divindade. O rosto era como o sol. Fala de um ser pré-existente que nunca foi criado. E as pernas como colunas de fogo. São as pernas de Jesus. Tinha na mão direita um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como ruge um leão. Por que leão? Porque o leão não é o maior dos animais, mas ele é o rei. E quando o leão ruge na floresta,
todos os animais param. Porque o leão, o animal para porque ele é o rei. Está vendo? E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Agora preste atenção o que João diz. Logo que falaram os trovões, 7 trovões, quer dizer, a 7, a artilharia do céu todinha. Ele diz, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Olhe bem, quando a Bíblia fala de mar, é o mar agitado das nações. A terra é a terra de Israel. Então esse anjo se levanta sobre as nações e sobre a terra de Israel. E levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí João fui ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João aqui, o livro está todo aberto. Jesus desce e entre a terra e os céus numa posição de onipresença. Ele chama o capeta se quiser. Vem, eu sou o dono. Ele jura. E a voz dele é como de leão. Tudo ficou em silêncio. Aí foi dito a João, João vai, toma o livrinho. João ali representava todos nós. Era a igreja. Que me desse o livrinho. Ele diz, toma-o e devora-o. Come todo, ingere, põe para dentro, porque certamente ele será doce na tua boca, mas no teu estômago será amargo. Aí ele recebeu o livrinho e comeu. Na boca era doce, no estômago era amargo. Foi dito a ele, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É isso, meus irmãos. Esta mensagem é para nós. Quando nós recebemos o Evangelho, é tão doce. É tão bom saber que somos filhos de Deus, que somos salvos pelo sangue de Jesus, que nosso livro está escrito no livro da vida. Mas quando nós pensamos a responsabilidade que isso nos dá, a coisa fica difícil. O quanto você vai ser rejeitado pelo fato de ser filho de Deus. O império espiritual das trevas no seu encalço aqui, porque você é luz. Mas você vai aguentar a perseguição. Por quê?
porque você comeu a posse, a bem-aventurança. Você é filho de Deus. A autoridade é dada à igreja. No capítulo 11, tem um momento em que nós vamos ver uma experiência que fala que a internet já está na terra. A Bíblia diz, antes que tocasse a 7ª trombeta, a Bíblia diz no capítulo 11, que foi dado o caniço para medir, e é dito que Deus vai dar as 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas são a lei e a profecia. A profecia é representada por Elias e a lei por Moisés. Isso significa que vai ter um momento em que o mundo todo vai ouvir. A palavra de Deus vai ser ouvida. Jesus Cristo, nós vimos anteontem, que ele diz: este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Quando essas testemunhas vão testemunhar no coração de Jerusalém, e ali elas vão incomodar muito, não é? Vão incomodar, e muitos vão querer matá-los, mas eles vão concluir o seu testemunho. Mas vai chegar o momento que vão matá-los, e o corpo deles vai ficar estirado no meio da praça. E todo mundo vai ver, ninguém vai poder enterrar, não é? A Bíblia diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles, os vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É Jerusalém. Eu fico tão triste quando eu vejo o povo dizer que Jerusalém é a cidade santa. Não é. Jerusalém, espiritualmente falando, é Sodoma e Egito, está escrito. E o cadáver vai ficar lá por 3 dias. Sabe por quê? Para não acontecer que o povo tire e diga que eles ressuscitaram. O cadáver deles vai ficar exposto para todo mundo ver 24 horas por dia pela internet que eles morreram, não é? Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meios, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas tudo pronto ao vivo, mostrando pela internet. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram diante das câmeras. Ao vivo, naquela hora houve grande terremoto. Então você vê que todas essas coisas acontecem por quê? Por causa da misericórdia de Deus.
dando oportunidade para todos aqueles que viram, para se converterem. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus fala por boca do profeta Ezequiel qual é o seu desejo. Eu vou mostrar para vocês, porque no capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 23, Deus diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus quer que todos se arrependam. Então, toca a 7ª trombeta. E aí então vem o capítulo 12. E nesse capítulo 12, nós vamos ver uma cena do arrebatamento. Eu só vou até aqui, porque então nós vamos ficar com 10 capítulos para amanhã. Fizemos os 12 hoje. Eu espero que vocês levem uma ideia de como ler Apocalipse. Bem, capítulo 12, falam-se 2 sinais. Vi, aqui João viu, grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos ver. Esta mulher não é Eva. Esta mulher não é Maria, a mãe de Jesus. Esta mulher é a igreja, é sinal. Mas por que esta mulher estava grávida? Para dar à luz. Meus irmãos, há quase 2000 anos a igreja está na terra, pronta para produzir um remanescente santo que será arrebatado. Mas a igreja tem sido confrontada e afrontada pelo dragão vermelho, por Satanás. Por que vermelho? Por causa do tanto de sangue que ele já bebeu dos mártires. Satanás tem atacado a igreja, não apenas pelo martírio, mas através de tudo o que está no mundo, da concupiscência do mundo, da imoralidade, dos programas, do pecado. Ele tem usado de toda a artimanha para que a igreja não produza o remanescente santo. Ele tem se colocado de frente para devorar. Esta mulher ali não é Maria, porque Satanás nunca ia devorar Jesus. Satanás é espírito. O outro sinal é o dragão vermelho, vermelho por causa do sangue. Então o mundo e Satanás tem tentado impedir que a igreja produza o seu remanescente santo, mas a igreja vai produzir, e o remanescente santo subirá direto para o trono do Pai. E quando Satanás perde essa batalha,
Miguel vem, ajuda o remanescente, sai, e no versículo 7, então do capítulo 12, a Bíblia diz que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram com o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Ai, ai, ai. Nunca mais vai ter acesso às regiões celestiais. A igreja, o remanescente, aqueles que estão em Cristo, sobem no arrebatamento, mas aqueles que não estão em Cristo ficam na terra. Lembra da parábola das 10 virgens? Todas eram virgens, todas eram noivas, mas só 5 subiram. Meus irmãos, o arrebatamento é para quem está em Cristo. Agora, quando Satanás é atirado para a terra, não tem mais acesso ao céu. Como é que ele vai fazer? Aqui na terra, ele vai buscar 2 bestas, uma que sai do mar, uma que sai da terra, e isto é o que nós vamos ver no capítulo 13 amanhã. Eu queria que, se fosse possível, amanhã de manhã, vocês pudessem ler Apocalipse devagar. Quem sabe eu posso ajudar vocês esclarecendo alguma dúvida que ficou. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de todos nós. Amém.